Olá amigos, bem-vindo ao canal Medicina Integrada. Muito obrigado por estar acompanhando os vídeos aulas que estamos postando no canal. Você pode acompanhar nosso grupo também no Instagram e no Facebook, ok? Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos de estudo, ok? Nossa videoaula. Vamos lá. Exame físico de abdômen. A metodologia que nós utilizamos, né? É muito fácil e prático para você que está assistindo a nossa videoaula pela primeira vez. Nós criamos videoaulas para você assistir, entender e ter em mãos ao final do vídeo o seu resumo de estudos. Assista a aula pausando o vídeo, copiando as informações. Ao final do vídeo, seu resumo estará pronto. Utilize folha sulfite e cores variadas para ilustrar e anotar. Uma boa aula. Pontos de referência anatômicos do abdômen. Os pontos de referência anatômicos usuais são os rebordas costais, o ângulo de Sharpe, a cicatriz umbilical, as cristas e as espinhas ilíacas anteriores, o ligamento inguinal ou de Poupart e a sínfise pubiana. Na parede abdominal destacam-se as seguintes estruturas: pele, tecido subcutâneo, processo estifoide, umbigo, ligamento inguinal e músculo reto-abdominais. Regiões do abdômen. Existem duas regiões que a gente pode falar: os limites superiores e inferiores. Limites superiores corresponde à linha circular que passa pela junção chifo-esternal e pela apófise espinhosa da sétima vértebra dorsal. O limite inferiores, entre a cavidade abdominal e a pelvis, corresponde a uma linha circular que passa pela apófise espinhosa da quarta vértebra lombar, cristas ilíacas, espinhas ilíacas anteriores e ligamentos inguinais, ligamentos de Poupart e a sínfise púbica. Divisão em 4 partes. Também a gente tem a divisão em 9 partes, né? Nós podemos dividir o abdômen. Vamos lá. A divisão em 4 partes, ela basta imaginar uma linha vertical e uma horizontal, que se cruzam perpendicularmente na cicatriz umbilical. As regiões delineadas assim denominam quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. Divisão em 9 regiões. Traçam-se duas linhas horizontais. A linha bicostal, que une dois pontos nos quais as linhas hemiclaviculares, direita e esquerda, cruzam as rebordas costais correspondentes. E a linha biilíaca, que une as espinhas ilíacas anterosuperiores em seguida. Traçam-se duas linhas curvas que acompanham as rebordas costais, a partir da base do apêndice estifoide até as linhas axilares médias, as quais são designadas linhas costais. Destacam-se duas linhas ligeiramente oblíquas, uma de cada lado do abdômen, que ligam o ponto de cruzamento da linha hemiclavicular com o rebordo costal e o tubérculo da pubis. Por duas linhas oblíquas une-se, por fim, as espinhas ilíacas anterosuperiores com o tubérculo da pubis. As 9 regiões clínicas do abdômen, assim designadas, como eu falei anterior, são hipocôndrio direito, número 1, epigástrico, número 2, hipocôndrio esquerdo, na 3, flanco direito 4, mesogástrico ou região umbilical, a gente usa mais mesogástrico, número 5, flanco esquerdo no número 6, fossa ilíaca direita na 7, hipogástrico na 8 e fossa ilíaca esquerda na 9. Se vocês olharem a linha 1 e 2, a parte inferior ela faz o reborde das costelas, tá ok? Se você pegar aqui a ponto estifoidiano na 2 e você passar uma linha horizontal, como eu referi
no slide anterior, como você anotou, você vai ler de novo as 9 regiões, olhando para esse desenho. E você vai entender muito bem como você traçar isso. Você conseguiu imaginar isso com os olhos fechados? Você chega no seu paciente, você faz esse desenho imaginário no abdômen do paciente e você já consegue traçar essas linhas e você conseguir realizar um bom exame. Projeção dos órgãos nas paredes torácica e abdominal. A projeção na parede abdominal dos órgãos intraabdominais, estômago, duodeno, vesícula biliar, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso e rins. O limite superior do fígado é delimitado pela percussão. Para facilitar essa tarefa, observa-se o seguinte roteiro. De início, estando o paciente em decúbito dorsal, percute-se o hemitórax direito, de cima para baixo, acompanhando a linha hemiclavicular direita, até se obter som maciço. O encontro de maciçez marca a presença do limite superior do fígado, que em condições normais localiza-se no 5º ou 6º espaço intercostal direito. Obtido esse ponto de referência, traça-se uma linha levemente curva que vai corresponder ao limite superior do fígado. O limite inferior, por sua vez, é delimitado pela palpação. Ok? Limite superior, percussão, inferior, palpação. Vamos lá. Normalmente, em pessoas adultas, a borda inferior do fígado não deve ultrapassar 1 centímetro da reborda costal, tomando-se como referência a linha hemiclavicular direita. Em crianças, o limite inferior do fígado pode estar um pouco abaixo, ou seja, 2 ou 3 centímetros do rebordo costal. Cumpre assinalar que na região epigástrica, a borda inferior se afasta um pouco da reborda costal, distando 3 a 5 centímetros do vértice do ângulo de Sharpe, alcançando o rebordo costal esquerdo. Essa particularidade não deve ser esquecida ao se fazer a avaliação clínica do tamanho do fígado, para não se incidir no erro de considerar tal achado como indicativo de hepatomegalia, por exemplo. Em condições normais, o baço não é percutível e a área esplênica apresenta som timpânico, espaço de Traube, lembrar disso, não sendo palpável o polo inferior do baço. Uma observação: a palpação abdominal pode tornar-se difícil em pessoas obesas com tecido adiposo espesso e pessoas que executam intensa atividade muscular como atletas. Tá, ok? Inspeção: iluminação adequada, desnudamento dessa área corporal e reconhecimento de suas características normais, especialmente a projeção dos órgãos na parede abdominal. Lembra que eu falei no slide, a videoaula anterior, que a gente deve desnudar o paciente por partes, tá? Não expor totalmente o paciente. A inspeção abdominal, os seguintes parâmetros devem ser investigados: forma e volume do abdômen, cicatriz umbilical, abaulamentos ou retrações localizadas, veias superficiais, cicatrizes da parede abdominal e movimentos. Tudo isso a gente tem que olhar na inspeção, tá ok? Olhar e anotar. Forma e volume do abdômen. Nós temos aqui algumas formas e volumes: abdômen atípico ou normal, abdômen globoso ou protuberante, abdômen em ventre de batráquio, abdômen pendular ou pitótico, abdômen em avental, abdômen escavado, né? Escaniforme ou côncavo. A gente usa mais o escavado. O abdômen normal, morfológicas, são assimetria e levemente abaulado. Um abdômen típico. A gente encontra muito isso. Abdômen globoso, né? É um abdômen aumentado, com predomínio nítido do diâmetro antero-posterior sobre o transversal. É um abdômen de uma pessoa assim mais obesa, ok? Abdômen de ventre de batráquio,
né? Ou abdômen de batráquio, a gente pode encontrar um desses dois nomes. Paciente em decúbito dorsal, observe-se flanco predomínio do diâmetro transversal sobre o antero posterior. Ou seja, não é um abdômen pontudo para frente, é um abdômen lateralizado, né? Abdômen pendular. Paciente em pé, as vísceras pressionam a parte inferior da parede abdominal, produzindo neste local uma protusão. Sabe aquele paciente que está de pé e a barriga sai sobre a calça e fica pendurado? É isso que ele está querendo dizer. O abdômen de avental, pessoas com obesidade de grau elevado, acúmulo de tecido gorduroso na parede abdominal e parede abdominal pende como um avental sobre as coxas do paciente. Esse que eu referi do pendular, ele sai um pouco para fora, certo? E o de avental, ele vai totalmente para fora, é um tecido mole, entendeu? Então, aquele tecido mole que fica para fora, como se fosse um avental, o paciente levanta e ele vai, esse tecido sobre as coxas, entendeu? O abdômen escavado, a parede abdominal está retraída, é um paciente desidratado, um paciente que não tem, né, um índice de massa corpórea muito elevado, um paciente normalmente tem um MC baixo, entendeu? Então, assim, um paciente que está totalmente debilitado. Cicatrizes umbilical. Normalmente apresenta forma plana ou levemente retraída. O sinal de Cullen e o sinal de Graham-Turner são dois. O sinal de Cullen, equimose periumbilical resultante de hemorragia retroperianal. Pode surgir na pancreatite aguda e na ruptura de gravidez ectópica. Sinal de Graham-Turner, equimose dos flancos, pode ocorrer na pancreatite necrohemorrágica e indica grave comprometimento das vísceras. Abaulamentos ou retrações localizadas. O abdômen tem uma forma regular e simétrica. O abaulamento ou retração em uma determinada região torna o abdômen assimétrico e irregular, indicando alguma anormalidade, cuja identificação depende dos dados fornecidos pela inspeção, que se somam aos da palpação: localização, forma, tamanho, mobilidade, pulsatibilidade, né? O dado semiológico fundamental é a localização. Daí a necessidade de se ter em mente a projeção das vísceras na parede abdominal. Vou fazer um comentário aqui que é muito importante. O que a gente tem que entender, né, nessa imagem? A gente tem que entender quando a gente vai pegar uma imagem de raio-x, uma imagem de uma tomografia, a gente tem que saber a localização topográfica de cada órgão, aonde que a gente pode encontrá-lo, onde ele está. Se eu falar para você, doutor, quais são os órgãos que estão presentes no meu flanco direito? Você tem que listar todos. Quais são as patologias que eu posso encontrar nele? Tem que listar todos. Então isso é algo que a gente tem que saber, que se o paciente falar assim, doutor, tô com uma dor aqui desse lado esquerdo. Você tem que saber quais são as patologias, quais são os órgãos que estão desse lado esquerdo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter isso na ponta da língua, mas na nossa mente. O paciente relata, você já pensa, fala, nossa, posso ser isso, isso, isso. Isso é um pensamento médico. Desenvolva seu pensamento médico. Veias superficiais. O padrão venoso na parede abdominal geralmente é pouco perceptível. Quando as veias tornam-se visíveis, pode caracterizar circulação colateral. Normalmente o paciente que apresenta ascite, paciente escavado, paciente atleta apresenta esse tipo de padrão venoso. Cicatrizes da parede abdominal. O que a gente tem que anotar? Localização, extensão, a forma, porque essas cicatrizes vão informar para a gente possíveis cirurgias que o paciente já fez. Então, se a gente olhar que o paciente tem na linha média, ele pode ter tido uma laparotomia, entendeu? Se ele tiver uma região lombar, uma nefrectomia, o paciente deu entrada na emergência e a gente
está desconfiando de alguma coisa. O que a gente tem que olhar? Se tem alguma cirurgia, que região que é, que tipo de cirurgia, inserção que a gente vai fazer ali para acessar o órgão. Então, o paciente pode ter tido uma cirurgia de quê? Colectomia. Ah, tá no flanco esquerdo, então realmente uma colectomia. Então a gente já suspeita e já descarta algumas hipóteses e também suspeita de algumas hipóteses. Se for uma cirurgia até 1 ano, a gente pode ter muitas complicações dessa cirurgia, né, no pós-operatório. Ok? Movimentos abdominais. Designamos ondas peristálticas face à diferenciação entre peristaltismo normal e ondas peristálticas anormais, correlacionando o seu achado com o quadro clínico do paciente. Ondas peristálticas podem ocorrer espontaneamente ou após alguma manobra provocativa. Movimentos peristálticos visíveis indicam obstrução em algum segmento do tubo digestivo. A gente tem que lembrar que a nossa musculatura, né, abdominal, ela tende a corresponder àquilo que está ocorrendo no nosso peristaltismo. Nossa alimentação, tipo de atividade, como que a gente mexeu com o abdômen, ele vai corresponder, né? Ah, comi muitos alimentos que vão me dar flatulências, então assim, você vai ter movimentos atípicos no seu abdômen correspondente a esse demasiado produção de gases, entendeu? Tudo isso a gente tem que saber, lembrar, entendeu? Quais são os movimentos no abdômen do paciente e conseguir relatar isso para o paciente de uma forma compreensível. Ausculta, né? Vou colocar aqui, atenção. É importante que se realize a ausculta do abdômen antes de se realizar a percussão e a palpação, pois estas podem estimular o peristaltismo e encobrir uma hipoatividade dos ruídos hidroaéreos. Lembra que eu falei isso na aula passada? Aqui eu estou falando para vocês. Faça a ausculta primeiro, antes de fazer a palpação e a percussão abdominal, tá ok? Além dos ruídos hidroaéreos, pode ser ouvidos no abdômen sopros sistólicos ou cisto-diastólicos contínuos, indicativos de estreitamento do lumen de um vaso arterial renal ou aorta abdominal, ou de fístula arteriovenosa. São audíveis também a partir do 5º mês de gestação. São sons do coração fetal e às vezes o sopro placentário. Isso é legal, a gente colocar a gestante para ouvir o coração do bebê. Palpação. A palpação abdominal tem por objetivo avaliar o estado da parede abdominal, explorar a sensibilidade abdominal, provocando ou exacerbando uma dor relatada ou não pelo paciente durante a anamnese, reconhecer as condições anatômicas das vísceras abdominais, detectar alterações de sua consistência. Em condições normais, não se consegue distinguir pela palpação todos os órgãos intraabdominais. Palpação sistemática do abdômen compreende 4 etapas. Palpação superficial, profunda, palpação do fígado, palpação do baço e de outros órgãos, além das manobras especiais. Palpação superficial. A palpação superficial compreende o estudo da parede abdominal e das vísceras que podem alcançar a parede. Sensibilidade. A técnica para avaliação da sensibilidade consiste em palpar de leve ou apenas roçar a parede abdominal com objetivo pontiagudo. Se esta manobra despertar dor, é porque existe hiperestesia cutânea. Outras vezes, a sensação dolorosa aparece quando se faz determinada compressão da parede. Cumpre ressaltar que a dor sentida na parede abdominal pode originar-se nos órgãos abdominais ou em outras estruturas torácicas, retroperitoneais ou coluna vertebral. Daí a importância de se reconhecer os chamados pontos dolorosos. Os pontos dolorosos. Os principais pontos dolorosos são ponto gástrico, que compete tifoidiano e epigástrico, ponto cístico e biliar, ponto apendicular,
ponto esplênico e pontos ureterais. Aqui tem um desenho para vocês terem noção como que são os pontos localizados, ok? Ao estudar os pontos dolorosos na parede abdominal, é necessário lembrar-se da dor referida da colecistite, que ela se origina no ombro direito, dor pleurítica no flanco direito e esquerdo, cólica renal, apendicite, região escrotal e dor do infarto do miocárdio, que muitas vezes ela se inicia no epigástrico. Os pontos gástricos compreendem o ponto tifoidiano e o ponto epigástrico. O ponto tifoidiano localiza-se logo abaixo do apêndice tifoide. O ponto biliar ou ponto cístico situa-se no ângulo formado pela reborda costal direita e a borda externa do músculo reto abdominal. O ponto apendicular denomina-se também ponto de McBurney. Ok? Então, tudo isso que eu vou lendo para vocês, vocês olham um desenho, depois que fizer a anotação, e vão olhando um desenho e vão acompanhando, tá, ok? Assim vocês conseguem visualizar melhor. O ponto esplênico localiza-se logo abaixo da reborda costal esquerda, no início do seu terço externo. O infarto esplênico provoca dor nesse local, certo? Os pontos ureterais situam-se na borda lateral do músculo reto abdominal em duas alturas, na interseção com uma linha horizontal que passa pelo umbigo e no cruzamento da linha que passa pela espinha ilíaca anterosuperior. Sinal de Murphy. Ao se comprimir este local, pede-se ao paciente que se inspire profundamente. Neste momento, o diafragma fará o fígado descer, o que faz com que a vesícula biliar alcance a extremidade do dedo que está comprimindo a área. Nos casos de colecistite aguda, tal manobra desperta uma dor inesperada que obriga o paciente a interromper subitamente a inspiração. Esse fato denomina-se o sinal de Murphy. Aqui no desenho está bem ilustrado para vocês. Sinal de Hovsing. É um nome difícil de falar mesmo. Quando se suspeita de apendicite aguda, este ponto deve ser comprimido, fazendo-se uma pressão progressiva, lenta e contínua, procurando-se averiguar se isso provoca sensação dolorosa ou não. A dor abdominal em pacientes com apendicite aguda pode ser desencadeada ou exacerbada por algumas manobras, teste do pessoas e o teste do obturador. Quando você for fazer a sua manobra de Hovsing, tanto na sua faculdade quanto no seu paciente, faça essas duas manobras que eu vou falar a seguir, que elas são muito importantes também. Teste do pessoas. Dor no quadrante inferior direito, que ocorre ao se fazer flexão ativa ou hiperextensão passiva do membro inferior. Você vai deitar o paciente no decúbito lateral, vai puxar a perna do paciente direita para trás e com a sua mão esquerda você vai empurrar o glúteo do paciente para frente, para ele não cair. Essa hiperextensão da musculatura do pessoas vai comprimir, tá? a região onde está o apêndice do paciente e ele vai sentir uma dor insuportável. É assim que se realiza a manobra. Teste do obturador. Dor no quadrante inferior direito, ao se fazer flexão passiva da perna sobre a coxa e da coxa sobre a pelve, com rotação interna da coxa. Você vai esticar a perna esquerda do paciente, flexionar a direita no ângulo de 90 graus, rotacionar o joelho dela para dentro e a parte do calcanhar para fora, pressionando a musculatura do obturador e ela vai pressionar o apêndice, o paciente vai sentir uma dor insuportável. Lembrando que Hovsing positivo ou negativo, pessoas positivo ou negativo e o sinal do obturador positivo ou negativo, tem que anotar no prontuário, tá ok? Sinal de Bloomberg. Aqui eu coloquei uma observação que é o seguinte: não confunda Bloomberg com Hovsing. Hovsing é específico para apendicite e Bloomberg pode ser usado para todo o abdômen. Tem gente que fala que o Bloomberg é só para apendicite. Não, ele é para tudo, tá ok? Isso é o que o Porto fala pra gente.
dor que ocorre a descompressão brusca da parede abdominal. Essa manobra de descompressão rápida, você aperta e solta de uma vez, pode ser aplicada em qualquer região da parede abdominal e seu significado é sempre o mesmo, ou seja, peritonite. Nos casos de peritonite generalizada, o sinal de Luberger é observado em qualquer área do abdômen em que for pesquisar. Então, lembra que ele pode ser usado para toda a região do abdômen, tá ok? Continuidade da parede abdominal. Deve-se avaliar a continuidade da parede abdominal deslocando-se a mão que palpa por toda a parede. Ao encontrar uma área de menor resistência, tenta-se insinuar ou palpar as polpas digitais naquele local. Desse modo é possível reconhecer diástases e hérnias. Vou diferenciar as duas para vocês. Diástase. A diástase dos músculos retos consiste na separação desses músculos. Uma porção do intestino penetra pela abertura. Ok, então vamos lá. Se você tem a diástase, você tem a separação da musculatura, certo? E uma porção do seu intestino penetra nessa abertura. A diástase dos músculos retos diferencia-se de uma grande hérnia, por não haver saco herniático nem anel palpável, ou seja, normalmente é a víscera que entra. E a hérnia, ela é diferente, porque são alterações na parede abdominal, uma solução de continuidade por onde penetram uma ou mais estruturas intraabdominais. Ao se suspeitar de hérnia, deve-se pedir ao paciente que tussa, observando-se as regiões inguinal e umbilical e femoral. São as três regiões principais que parecem as hérnias. O aumento da pressão intraabdominal pode tornar mais evidente uma hérnia. Os tipos mais comuns de hérnia são inguinal, femoral ou crural, escrotal e umbilical, ventrolateral e incisional. E a gente pode pedir para o paciente também assoprar o dorso da mão e segurar o ar, que isso vai aumentar a pressão intraabdominal e essa hérnia pode soltar e estar visível para a gente, ok? Pulsações. Lembra que eu falei que a gente tem que saber muito bem as estruturas? Por quê? As pulsações da parede abdominal podem ser visíveis e palpáveis, ou apenas palpáveis, e representam a transmissão da parede de fenômenos vasculares intraabdominais. Normalmente como pulsos fortes, deve-se verificar os pulsos pediosos até onde se encontra a obstrução, ou seja, você vai pegar desde o dorso do pé do paciente, vai sentir todos os pulsos, né? A fossa poplítea, femoral, e a gente vai subindo até achar onde que está essa obstrução. Às vezes você vai ver que um membro está diferente do outro. A gente tem que anotar, entendeu? Se está chegando um pulso, se não está, comparar um membro com o outro, e isso deve ser anotado. Palpação profunda. A palpação profunda investigam-se os órgãos contidos na cavidade abdominal e eventuais massas palpáveis ou tumorações. O encontro de órgãos, massas palpáveis ou tumorações obriga o examinador a analisar as seguintes características: localização, forma, sensibilidade, consistência, mobilidade e pulsatibilidade. Tudo isso a gente tem que anotar, tá? Como que a gente encontrou a região, tá? E a localização entra nos quadrantes. Tudo isso a gente tem que estar anotando e colocando no prontuário. Quando o cirurgião for olhar, ele vai ler o prontuário e vai falar, tá aqui. Ele vai colocar a mão diretamente no local. Por isso que a gente tem que saber os padrões, as normas, as linguagens para poder fazer uma boa anotação. Palpação do fígado. O procedimento fundamental para o exame do fígado consiste em palpar o hipocôndrio direito, o flanco direito e o epigástrico, partindo do umbigo até o rebordo costal. Em seguida, executa-se a palpação junto à reborda, coordenando-a com os movimentos respiratórios da seguinte maneira: durante a expiração, as mãos do examinador juntam-se à parede abdominal, sem fazer compressão e sem se movimentar. A inspiração, a mão do examinador, ao mesmo tempo que comprime, é movimentada para cima, buscando detectar a borda hepática. O desenho está mostrando como que a gente vai fazer. Então a gente tem um método de Limos Torres.
Você vai colocar a mão na parte posterior das costelas e vai introduzir as polpas digitais embaixo do rebordo costal e vai conseguir tentar chegar no fígado. Então você pega na parte mais distal e vai se aproximando até você conseguir ir pela parte inferior das costelas, tentar sentir. O método de Mathieu, né, que é o método de engarra, depois a palpação do fígado com a mão em pinça, que normalmente a gente não utiliza muito, tá? A gente utiliza mais as duas primeiras. Palpação da vesícula biliar. Normalmente não é identificada pela palpação e somente se torna palpável em condições patológicas. A existência de uma vesícula biliar palpável em paciente ictérico é, portanto, sugestiva de uma neoplasia. Sugestiva, ok? A sua localização, normalmente, de neoplasias pancreáticas está localizada na cabeça do pâncreas. Essa associação, classicamente denominada de regra de Courvoisier, deve ser lembrada dada a sua utilidade no raciocínio diagnóstico. Palpação do baço. Procede-se da mesma maneira como foi descrito para a palpação do fígado, sendo a região examinada então o quadrante superior esquerdo, não se conseguindo palpar o baço, empregando-se as manobras anteriores descritas, utiliza-se o outro recurso que consiste em fazer a palpação deste órgão com o paciente na posição de Schuster. A gente usa muito essa posição. Essa posição consiste no decúbito lateral direito, estando o paciente com a perna direita estendida e a coxa esquerda fletida sobre o abdômen, em um ângulo de 90 graus ademais, e o ombro esquerdo é elevado, colocando-se o braço correspondente sobre a cabeça. Então a gente dá para ver que o paciente já está com o braço esquerdo sobre a cabeça, braço direito estendido, a perna direita estendida e a perna esquerda flexionada. Isso você segura o paciente, né, para ele não cair para trás, e coloca a mão e você tenta com uma mão puxar e a outra empurrar para dentro. Então você consegue atingir a região adequada e, lógico, o baço também não se palpa, tá? Palpação do intestino grosso. Palpação do seco, do colo transverso e do sigmoideiro. Como que a gente vai fazer? O seco pode ser reconhecido com relativa facilidade na fossa ilíaca direita, efetuando-se sua palpação, deslizando-se a mão palpadora ao longo de uma linha que une a cicatriz umbilical à espinha ilíaca anterosuperior. A palpação do colo transverso pode ser reconhecido durante a palpação abdominal, sobretudo nos indivíduos magros ou com parede flácida. Para se palpar o colo transverso, desliza-se uma ou, de preferência, ambas as mãos, de cima para baixo e de baixo para cima do abdômen. Então, a gente vai pegar a linha transversa e vai deslizar a mão de cima para baixo, para a gente conseguir delimitar e saber onde está esse colo transverso. A palpação do sigmoide situa-se no quadrante inferior esquerdo e assemelha-se a uma corda de consistência firme e pouco móvel. Bom, a sugestão que eu dou para vocês é realizar o movimento anti-horário. Assim a gente vai contra os gases intestinais, porque empurrando os gases ao contrário, se o paciente já tiver com uma peritonite, alguma coisa do tipo relacionado à apendicite, empurrando os gases ao contrário, a gente consegue fazer uma compressão, certo? Isso vai doer muito, então a gente já consegue ter uma sugestiva de hipótese diagnóstica, ok? Palpação dos rins. Palpação bimanual ou manobra do rechaço. A bimanual. O examinador coloca ambas as mãos longitudinal e paralelamente no sentido crânio-caudal, enquanto uma das mãos palpa a região suspeita, a outra examina a região homóloga com seguidos movimentos alternados, isto é, quando uma das mãos comprime a parede, a outra não faz. Desse modo é possível comparar a resistência oferecida pelas áreas em exame.
manobra do rechaço. Com a palma da mão, comprime-se com certa firmeza a parede abdominal e com a face ventral dos dedos e polpas digitais provoca-se um impulso rápido na parede, retornando-se aos dedos à posição inicial, sem afrouxar a compressão da parede abdominal. Há rechaço quando, imediatamente após a impulsão, percebe-se um choque na mão que provocou a impulsão, ou seja, você recebe um choque diretamente na sua mão. Manobra da descompressão súbita. Comprime-se vagarosa e progressivamente um determinado local do abdômen, que durante a palpação geral tenha se mostrado dolorido. Ao se fazer a compressão, a dor se exacerba, porém quase sempre o paciente a tolera, desde que não ultrapasse determinado limite. Durante a execução da manobra, o examinador indaga e observa as reações do paciente em relação à dor. Ou seja, você vai fazer uma compressão e vai ver até onde o paciente está sentindo essa dor. Tá? Pesquisa de vasculejo. A pesquisa do vasculejo, efetuada de duas maneiras. Primeira, prende-se o estômago com a mão direita, movimentando de um lado para o outro. Segundo, mesmo tempo que se procura ouvir ruídos hidroaéreos nele originados, repousa-se a mão sobre a região epigástrica, executando-se rápidos movimentos compressivos com a face ventral dos dedos e as polpas digitais, tendo-se o cuidado de não deslocar a palma da mão quando se ouvem ruídos de líquidos sacolejando. Disse que há vasculejo. Esta segunda manobra costuma ser chamada de patilhação de Ginsani. Consiste em palpar o tumor fecal na topografia e da sigmoide. Percussão. É muito importante a percussão. Por quê? Quais são os sons? A gente vai ter o som timpânico, hipertimpânico, submaciço e maciço. Timpanismo. Som timpânico indica a presença de ar dentro de uma víscera oca. Hipertimpanismo, quando aumenta a quantidade de ar. Submaciçez. O submaciço é produzido em regiões com quantidade restrita de ar. Maciçez, a ausência de ar origina o som maciço. Pesquisa de ascite. Eu falei essa pesquisa de ascite na videoaula anterior, eu só vou repeti-la para vocês, ok? O paciente adota o decúbito dorsal e ele próprio ou um auxiliar coloca a borda cubital da mão sobre a linha mediana do abdômen. Igual tá aqui, ó. O próprio paciente colocou a mão dele, vocês conseguem ver. Exercendo uma ligeira pressão de modo a impedir a transmissão pela parede abdominal do impacto provocado pelo piparote, o peteleco, que eu tinha falado. Passa-se então a golpear com o indicador a face lateral do hemiabdômen direito. Se houver líquido em quantidade suficiente na cavidade peritoneal, a mão esquerda captará os choques das ondas líquidas desencadeadas pelos piparotes, pelo peteleco. Você dá para ver que ela está dando peteleco de um lado, do outro ela está com a mão para sentir se dá esse choque. Bom, muito obrigado por mais uma videoaula, espero que vocês estejam gostando. Gente, vamos deixar o like aí, compartilhar com os amigos, tá ok? Terminando as videoaulas de semiologia, eu vou estar postando aulas para vocês de fisiologia e aulas de anatomia. Também estou preparando aulas de fisiologia esportiva, tá? Então, assim, muito obrigado por tudo, pelo apoio de vocês e que vocês possam estar acompanhando os próximos vídeos ao decorrer da semana. Ok? Um grande abraço. Tchau, tchau.